Perder 3 quilos de gordura em uma semana? Será que isso aí é possível? Bora aqui conversar com a Nutri e entender um pouquinho como que funciona esse processo de emagrecimento. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que existe uma diferença entre emagrecer, perder gordura, né? E perder peso, peso ali na balança. Quando a gente fala de peso, a gente fala de um todo, a gente fala de gordura, de água, de massa magra, né? Músculo ali, ossos, pele, tudo isso aí é o peso, tá? Mas a gordura, né, o emagrecimento já é a perda dessa gordura aí. Então, nem sempre quando você vai lá e olha na balança e vê o número reduzindo, ou às vezes esse número ainda continua a mesma coisa, não quer dizer ali que você está perdendo gordura ou ganhando gordura ou não está emagrecendo, tá? Então, a gente tem que ficar atento nessa diferença da composição corporal que costuma rolar aí durante esse processo. Então, vamos entender aqui como que funciona. No processo de emagrecimento, né, como vocês já sabem, a gente precisa gerar um déficit calórico, né? Ou seja, a gente tem que consumir menos calorias, né, do que gastamos ali para que, consequentemente, conseguimos reduzir esse percentual de gordura. Essa é a maneira básica geral ali do emagrecimento, né? Então, pensando por esse caminho aqui, para você perder 3 quilos de gordura em uma semana, você precisaria reduzir um déficit calórico de aproximadamente 3.500 calorias por dia. Tipo assim, 3.500 calorias por dia é muito, muito, muito abaixo ali de um consumo diário médio de um adulto ali, tá? Para você conseguir reduzir isso aí, você teria que ficar todos os dias durante esse período de 7 dias sem comer nada e, além disso, fazer ali bastante atividade física, correr praticamente uma maratona ali para você conseguir promover esse déficit para resultar em perda de menos 3 quilos de gordura ali por uma semana, tá? Então, isso aí é um caminho possível. Mas se fosse para você reduzir ali em torno de 1 quilo por semana, você teria que ter um gasto ali de aproximadamente umas 1.100 calorias ali, um déficit de 1.100 calorias. Já é mais próximo da realidade. E se fosse para você perder 500 gramas de gordura por semana, esse déficit aí já seria em torno das 500 calorias, o que seria muito mais fácil, bem mais próximo da realidade, de uma forma também muito mais saudável, não é verdade? E o que a gente tem que ter atenção nesse processo aqui? Por que eu fiz essa comparação com vocês? Porque às vezes a gente quer ter um resultado muito rápido. A gente quer reduzir ali, né, logo no primeiro mês de cara, uns 10 quilos de gordura. E não é assim que funciona. Esse processo não é assim. Observe que com essa matemática básica que eu mostrei para você chegar a ter esse resultado grandioso, você teria que abrir mão de muita, muita coisa. Seria muita restrição. E pensa aqui comigo. Será que vale a pena você colocar sua saúde em risco, deixar de ter a vida que você tem hoje, né? De comer esses itens aí mais calóricos que você gosta, se sacrificar a tal ponto para ter essa perda de peso? E mais importante ainda, será que depois você vai conseguir manter esses resultados a longo prazo? Você vai viver para sempre nessa restrição e nessa proibição? Com certeza não. E aí que vem um rebote, né, do efeito sanfona, né, do efeito platô. Porque o que as pessoas hoje em dia mais fazem? Elas se restringem, se proíbem, fazem dietas malucas, correndo risco e muitas vezes desenvolvendo aí alguns episódios compulsivos, chegam na sua meta ou às vezes nem conseguem chegar porque tá tão restritivo que ela não dá conta de manter aquilo ali, né? Então depois ela acaba comendo tudo que ela deixou de comer e comendo mais ainda, onde começa a comer quando não tá com fome, comendo compulsivamente e depois sentindo a barriga estufada, pesada e pensando assim, meu Deus do céu, onde foi que eu errei? Por que que eu não tô conseguindo me controlar diante da comida? Justamente por causa dessas restrições e dessas proibições que ela veio continuamente fazendo e se repetindo aí ao longo, né, desse processo de emagrecimento, tá? Então, o que a gente tem que ter atenção nesse emagrecimento é que tem outros parâmetros que a gente tem que ficar atento sem ser apenas essa parte de déficit calórico, essa parte de controle aí de calorias. Como, por exemplo, massa magra, né? A musculatura, né, ela é muito importante e quando a gente tem um excesso de peso, um sobrepeso e uma obesidade, temos uma tendência a ter redução dessa massa magra. E é a partir dessa massa magra que a gente vai conseguir queimar mais gordura, oxidar mais gordura ali, tá? Então tem que ficar atento nesse equilíbrio aí entre essa composição corporal, se tá tudo ok ou não.
Outro ponto aqui muito importante. Quando você faz muita restrição, o seu metabolismo ele vai acompanhar essa restrição. Se você só fica contando calorias e restringindo, vai chegar um ponto que o seu metabolismo ele vai estar lá embaixo. Além de ele estar totalmente estragado, né? Ele não vai estar conseguindo ali ter mais estimular essa perda de peso, porque você só reduziu, você só restringiu ali e não ensinou ele, né, a conviver com esse novo processo de emagrecimento. Afinal de contas, nosso corpo ele não foi feito para emagrecer. Por isso que muitas pessoas começam a sentir mais fome quando começam a fazer um processo de mudança da alimentação, justamente porque o nosso corpo ele tenta lutar com esse emagrecimento aí, ok? E a respeito dessa questão de preparar o seu corpo, né? O que eu quero dizer com isso? Vê se está tendo bom aporte de vitaminas e minerais. As vitaminas e os minerais que vão manter o seu corpo funcionante. Hoje em dia, é grande o número de pessoas com deficiência de vitamina D, de magnésio ali, que são itens essenciais, né, para esse processo de emagrecimento aí, né? Então, tem que ter essa preparação. Não adianta nada você já ir cortando calorias, correndo risco até de ter mais carências nutricionais, se o seu corpo não está preparado para isso. Se você não está funcionando aí, essas mitocôndrias, né, que é onde a gente queima essa gordura aí, se ela não está funcionando a todo vapor, né? E também a mudança do comportamento. Afinal de contas, né, você não vai querer perder peso e depois reganhar ele de novo. Você quer se manter nesse corpo ideal aí para sempre, não é verdade? Então, para isso, tem que ter mudança de comportamento. Você tem que conseguir levar, né, esses hábitos saudáveis para o resto da vida. Então tem que ser coisas que você vai instalar na sua vida para ser um estilo de vida saudável e não simplesmente ali uma coisa que você vai fazer por 30 dias, vai emagrecer e depois vai abandonar tudo e vai reganhar aquele peso de volta, tá bom? Então fique atento aí, pense muito bem como que você quer esse processo de emagrecimento. Você quer que ele seja duradouro e saudável, né? Ou você quer simplesmente vestir um biquíni para a praia e depois voltar e ganhar aquele peso todo de novo, né? Ficar aí com consequências, né, também durante esse processo. Flacidez, mais estresse, mais nervoso, ansioso ali, né? Que são consequências de uma restrição mal planejada, mal calculada aí. Então pense bem o que realmente vale a pena você fazer, a qual ponto você vai chegar para você atingir o seu emagrecimento.